Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para continuar a resolver o exame de Físico-Química A 2015, primeira fase, agora com a terceira questão do grupo 3, que incide na ideia de indução eletromagnética. No exercício 3 temos o seguinte: escreva então como é que um sinal sonoro é convertido num sinal elétrico no microfone de indução semelhante àquele que está representado na figura 5. Bem, o que está aqui em questão é a conversão, como é que o sinal sonoro é convertido num sinal elétrico, e esse fenómeno será um fenómeno dado pela indução eletromagnética. Há duas experiências que vocês devem conhecer dentro deste tema para o exame, que é as experiências de Ørsted e as experiências de Michael Faraday, onde nessas experiências os cientistas concluíram que a existência de campo elétrico origina sempre campo magnético. No entanto, a existência de campo magnético originar campo elétrico já só acontece perante determinadas condições muito específicas. É isso que vou falar um pouco neste vídeo, depois respondendo à questão. Eu tomei então a liberdade de tirar aqui do formulário de exame duas fórmulas, onde vocês podem ver aqui a força eletromotriz induzida numa espira. Uma espira é um fio condutor. Normalmente a gente trabalha assim em casos onde temos espiras circulares, mas aqui diz-nos que a força eletromotriz induzida, a tal indução de eletricidade através de magnetismo, essa força eletromotriz induzida é exatamente igual ao quociente entre o módulo da variação do fluxo magnético sobre a variação temporal. Ou seja, esta força eletromotriz induzida é uma diferença de potencial, uma força elétrica, é uma diferença de potencial que é induzida através de magnetismo. Para que esta força eletromotriz induzida exista, é necessário variar o fluxo magnético. Ou seja, o campo magnético por si só, estático, não gera força eletromotriz. Para existir força eletromotriz é necessário que esse fluxo varie. Porque se esse fluxo não variar, o delta fluxo é zero, né? Se não há variação é zero, e então aí a força eletromotriz seria zero a dividir pelo tempo, que seria zero. Isto é importante. Para haver força eletromotriz induzida é necessário variar o fluxo. E a que é igual o fluxo magnético? Qual é que é a ideia de como é que a gente pode calcular então esse fluxo? Isto é outra forma presente no formulário. Nos diz que o fluxo magnético que atravessa uma espira da área A, em que existe um campo magnético uniforme. Um campo magnético uniforme é um campo onde as linhas de campo são paralelas entre si, não há locais onde as linhas de campo são mais juntas e outros onde são mais afastadas. Um campo uniforme tem as linhas de campo paralelas entre si, e o fluxo magnético é dado pelo produto entre este B, é a intensidade desse campo magnético. O A é a área da superfície da espira, né? E este ângulo alfa é exatamente o ângulo ou seja, é o ângulo que o vetor campo magnético faz com o vetor normal à superfície da espira. E o vetor normal à superfície da espira é perpendicular à própria espira, ok? Algo deste género. Por exemplo, se vocês tinham assim aqui uma espira circular, as linhas de campo atravessam assim a espira, por aqui, paralelas entre si. Estamos perante um campo uniforme. O vetor campo magnético é sempre tangente às linhas de campo, então aqui teria o vetor campo magnético tangente às linhas, e este ângulo alfa é o ângulo que o vetor campo magnético há de fazer então
com o vetor normal à aspira. É como se a aspira fosse é como não, é mesmo. A aspira é um plano e o vetor normal ao plano é sempre perpendicular à própria superfície do plano, né? E vocês terão então medir o ângulo entre este vetor normal à superfície e o vetor campo magnético. Aqui o ângulo seria 0, mas se tivéssemos assim a aspira, por exemplo, assim um pouco mais inclinada, e eu tivesse assim as linhas de campo a atravessar assim, na mesma ideia, né? Assim, o vetor campo magnético é sempre tangente às linhas de campo. O vetor perpendicular aqui à aspira já seria assim algo deste género, né? A aspira está assim um pouco inclinada, fazia aqui 90 graus. O vetor campo magnético é tangente às linhas de campo, seria então assim, e o nosso ângulo alfa, que aparece ali na forma, seria então este ângulo aqui. Onde é que eu quero chegar com isto? Para nós termos força eletromotriz induzida, precisamos de variar o fluxo, e para variar o fluxo, precisamos de variar estes 3 itens. Ou seja, como é que nós podemos variar o fluxo? Variando a intensidade do campo magnético, ou variando a área da superfície da aspira, ou então variando o ângulo entre o vetor normal à aspira e o vetor campo magnético. Se quiserem perceber esta ideia um pouco melhor, eu nas listas ou melhor, na lista da física do 11º ano, tenho lá um vídeo que fala mesmo sobre a indução eletromagnética, onde peguei num simulador e mostro de forma bastante detalhada, usando o simulador, e vendo também, por exemplo, como é que isto funciona num solenoide e como é que estas variações destes itens podem gerar a variação do fluxo. Também no simulador tem alguns aparelhos de medição. Se estiverem um pouco curiosos, aconselho mesmo a ver esse vídeo que tenho na lista. Ou seja, resumindo isto tudo, para existir força eletromotriz induzida, temos que variar o fluxo magnético, e para variar o fluxo magnético, ou variamos a intensidade do campo, ou a área da aspira, ou então o ângulo entre o vetor normal à aspira e o vetor campo magnético. Bem, como é que funciona então agora este aparelho? Eu tirei aqui um GIF da internet, e como vocês podem visualizar o que acontece nesta ideia do microfone de indução, é que esta pressão, nestas linhas aqui, este fluxo aqui a negro, é uma pressão originada pelo sinal sonoro. A pressão originada pelo sinal sonoro faz oscilar esta membrana. A oscilação da membrana faz oscilar a bobina, e a bobina, quando oscila, né, dilata e contrai, e dilatando e contraindo, o que irá acontecer é que há de fazer variar a área da superfície da aspira quando, neste movimento, a aspira dilata e contrai. Varia então a sua área. Ao variar a área da superfície da aspira, variamos aqui o fluxo magnético. Ao variar o fluxo magnético, existe então esta força eletromotriz induzida, existe esta diferença de potencial induzido, e isso é que faz então a conversão do sinal sonoro para um sinal elétrico. A nível da resposta que vocês teriam que dar nesta questão, eu não vou escrever aqui a resposta toda, eu tomei a liberdade de escrever à parte e agora introduzir aqui no diapositivo. A resposta teria que ser algo desse género. Claro que depois vocês podem dizer isso um pouco com as vossas palavras, à vossa vontade. Então teriam que dizer algo deste género. A variação de pressão proveniente do som atinge a membrana, que oscila. A membrana está ligada à bobina, que também irá oscilar em torno do ímã. O ímã, obviamente, que é o elemento que gera o campo magnético. O fluxo magnético passa então a variar, porque a área da bobina sujeita ao campo magnético varia. Uma bobina é um conjunto de espiras ligadas entre si.
o que induz então uma força eletromagnética que leva ao aparecimento de uma corrente elétrica, a tal força eletromotriz induzida. E teríamos então aqui a questão resolvida. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme me poder ajudar. Vamos agora nos próximos vídeos passar para as questões do grupo 4, que vamos entrar então na componente da química no exame. Então até já.